Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Dia de Campo na TV. No programa de hoje você vai conhecer as técnicas para a recuperação de áreas de preservação permanente desenvolvidas pela Embrapa. Vai ficar por dentro também das novidades editoriais no Minuto do Livro e descobrir como o sorgo pode ser utilizado na alimentação humana. E no quadro Sempre em Dia, saiba como o guandu está ajudando na recuperação de pastagens degradadas. Acompanhe agora. Pesquisas com a forrageira Guandu BRS Mandarim, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste, têm apresentado bons resultados para a recuperação de pastagens degradadas. A degradação das pastagens é um dos principais problemas da pecuária brasileira e compromete o desempenho animal e a rentabilidade dos sistemas de produção. Aproximadamente 80% das pastagens encontram-se com algum grau de degradação, prejudicando a produtividade do setor. No processo de degradação, as pastagens perdem o vigor, a produtividade, sua capacidade de recuperação natural, reduzindo a produção e a qualidade dos pastos. Uma alternativa para reverter esse quadro e garantir o aumento da produtividade na pecuária é a utilização do feijão guandu, que tem contribuído para a recuperação de pastagens. O guandu BRS Mandarim é uma opção viável, porque é uma tecnologia de baixo custo de implantação, fácil manejo, serve de alimento para os animais e apresenta alto potencial para a adubação verde, melhorando a fertilidade do solo com a adição de nitrogênio. Antes de implantar o guandu na pastagem, o produtor deve fazer a análise de solo para verificar a necessidade de correção. Depois disso, se necessário, fazer a roçada da área, deixando a pastagem com 10 centímetros de altura. Na sequência, o pecuarista deve semear o feijão guandu com plantio direto na profundidade de 2 a 5 centímetros, com espaçamento entre 40 centímetros e 1,20 centímetros entre linhas, com aproximadamente 10 plantas por metro linear e taxa de semeadura em torno de 30 quilos por hectare. A semeadura deve ser realizada no período das águas, de outubro até a primeira quinzena de janeiro. Os animais devem ser levados para a área um pouco antes da florada do guandu e permanecerem em pastejo. Os animais alimentam-se do guandu no início da época seca, quando a planta está em fase de florescimento e formação de frutos. No início da estação das águas, a leguminosa deve ser roçada e o material remanescente ficar sobre a superfície da pastagem, funcionando como adubação verde. As plantas roçadas rebrotam e inicia-se outro ciclo. A persistência do guandu na área é de aproximadamente 3 anos, sendo necessário um novo plantio. O aumento significativo no ganho de peso vivo dos animais por hectare foi comprovado após os trabalhos realizados pela Embrapa Pecuária Sudeste com o guandu. Para outras informações, consulte a Embrapa Pecuária Sudeste pelo site www.embrapa.br/pecuária-sudeste ou pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão. Além de ser uma boa alternativa para a recuperação de pastagens, o guandu pode ser fornecido no coxo, o que contribui para a redução da quantidade necessária de alimento concentrado para novilhas leiteiras. E confira agora uma dica de leitura que separamos para você no quadro Minuto do Livro. A banana é a fruta mais consumida no mundo e a bananicultura é uma das atividades de grande importância econômica e social do agronegócio mundial e brasileiro. O livro O Agronegócio da Banana aborda temas como história, evolução, melhoramento genético, práticas culturais e outros assuntos voltados a todos os leitores interessados em saber mais sobre essa cultura. Para adquirir essa publicação, acesse o site da Livraria Embrapa no endereço eletrônico que você já conhece, embrapa.br/livraria. As áreas de preservação permanente servem para proteger áreas como beiras de rios, encostas e nascentes, além da biodiversidade. Na primeira reportagem, você vai ficar por dentro do que diz o Código Florestal Brasileiro sobre o uso da terra para a produção rural próximo às APPs.
De acordo com o Código Florestal, as áreas de preservação permanente, chamadas de APPs, são aquelas que devem ser mantidas intactas ou protegidas por vegetação nativa pelos proprietários de imóveis rurais. A função das APPs é preservar os recursos hídricos, proteger o solo, a paisagem, o ambiente, a biodiversidade, a fauna, a flora, assegurando assim o bem-estar das pessoas. São consideradas APPs as florestas e demais formas de vegetação natural que estejam perto de rios ou de qualquer curso d'água, e a largura mínima deverá ser de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, de 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura, de 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura, de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura e de 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Este local chamado de Lagoão, que fica aqui na sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, é um exemplo de APP. Nós temos floresta ao redor de lagoas naturais e artificiais totalmente preservadas. A lei diz que devem ser conservadas as florestas nas nascentes em geral e nos chamados olhos d'água, num raio mínimo de 50 metros de largura, no topo de morros, montes, montanhas e serras, nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive, nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, e florestas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. O Código Florestal considera ainda de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural, destinadas a atenuar a erosão das terras, fixar as dunas, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, auxiliar a defesa do território nacional, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico, exemplares de fauna ou flora ameaçados de extinção. Manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas e assegurar condições de bem-estar público. A retirada de vegetação em áreas de APPs, seja total ou parcial, só pode ser feita mediante autorização do Poder Executivo Federal e em caso de utilidade pública. Assim diz a lei. Rodinei de Arruda Mauro, que é biólogo e doutor em ecologia tropical, explicou por que é importante manter protegidas nossas florestas e disse que o novo Código Florestal não é rígido. Vamos assistir a entrevista. Rodinei, o Lagoão é uma área de preservação permanente e a floresta está bem conservada. Aqui é um bom exemplo para os produtores rurais? Sim, Eliana, esse é um ótimo exemplo para todos os produtores rurais de todo o Brasil, né? Então, aqui nós temos esse exemplo prático, que é uma lagoa artificial associada a uma lagoa natural. Então, essa lagoa artificial é o açude. E com isso nós temos essa vegetação recuperada em torno dessa área natural e artificial. E como andam as nossas florestas pelo Brasil? O Brasil é detentor de uma das maiores áreas florestadas de todo o mundo. O Brasil só perde para a Rússia, mas também é uma floresta muito fria. E o Brasil tem a sua Amazônia, a mais sofrida de todas é a floresta atlântica, e nós temos cerca de 61% da área do Brasil coberta por floresta, sendo que desses 61% nós temos 55% que é intocada. O grande problema são as áreas das APPs, né, onde sofreram desmatamento, então tem todo esse prejuízo dessa influência do homem sobre a natureza. Que são as matas ciliares, que dão alguns prejuízos. Exatamente. E quais são esses prejuízos? O principal prejuízo é a questão hídrica. Então nós já passamos por vários períodos de falta de água em várias regiões do Brasil.
E a mata ciliar, ela serve também para proteger esses corpos de água, que são lagoas, córregos, riachos. E também ela serve como um filtro para evitar que carregue sedimento para essa água. Então, com isso, a mata ciliar, que é uma área de preservação permanente, ela ajuda na qualidade dessa água. E os prejuízos grandes com a retirada dessas matas, então acontece uma diminuição desses corpos d'água e também a contaminação dessa mesma água. Um outro prejuízo muito grande é no quesito biodiversidade. Nós sabemos que existe tal do fluxo gênico, ou seja, os animais caminham, né? E também a conservação das árvores e plantas nativas. A mata ciliar, ela ajuda nesse fluxo gênico e com isso nós conservamos uma grande patrimônio, né, natural brasileiro, que é a questão da biodiversidade, que é utilizado também como uma fonte para muitos remédios que ainda estão por ser descobertos. As áreas que abrigam exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção podem ser declaradas APPs caso sejam consideradas de interesse social por ato do Presidente da República. Desde a sua criação, o Código Florestal passou por diversas modificações. Na segunda reportagem, entenda como as novas regras estão facilitando a fiscalização das áreas protegidas. Voltando um pouco no tempo, foi no governo Getúlio Vargas, em 1934, que se criou o Código Florestal. De lá para cá, muitas discussões, medidas provisórias, decretos e leis que não pararam até hoje. O novo Código Florestal, que entrou em vigor em 25 de maio de 2012, recebeu ajustes, mas os proprietários de terras continuam com a obrigação de zelar pelas áreas consideradas de preservação permanente. A grande novidade do Código está no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que agora é fiscalizado. Ele tem regras e prazos a serem cumpridos e o produtor que não se enquadrar sofrerá penalidades. Conservar florestas e todo o ecossistema interessa a todos nós, afinal, dependemos principalmente da água para a nossa sobrevivência. E não é só isso. Conservar as matas significa também proteger a biodiversidade, a polinização, controlar pragas, evitar o assoreamento dos rios e manter o equilíbrio do clima. Além de tudo isso, é a única lei nacional que veta a ocupação urbana ou agrícola de áreas de risco sujeitas a inundações e deslizamentos de terra. O novo código levanta alguns questionamentos, como, por exemplo, de que dificulta o crescimento da agropecuária brasileira e de que o Brasil precisa de novas áreas para expandir sua produção e até de que a nova lei não tem base científica, fim de prejudicar a agricultura familiar. Mas será que tudo isso tem fundamento? Que falta áreas agricultáveis no Brasil para expandir a produção? E mais, o novo Código Florestal é impraticável? Quem vai responder essas perguntas é o nosso pesquisador Rudinei Mauro. O novo Código Florestal foi amplamente discutido em toda a sociedade brasileira e foram anos de discussões. Participaram dessas discussões a academia, a universidade, os produtores rurais, os pequenos produtores. Então todos puderam ter a oportunidade de contribuir para essa discussão. Então, o novo código, ele veio, na verdade, servir como um balizador para que todos possam produzir alimentos com conservação ambiental. O Código Florestal deve ser praticado por todos os proprietários de terras e a Embrapa não é diferente. Dona de cerca de 1.600 hectares da Fazenda Modelo, uma base física onde são realizadas pesquisas, uma parte se degradou com o tempo de uso e precisou ser recuperada. Passados 5 anos, a paisagem é esta: mata nativa crescendo, novas árvores ocupando o solo que estava descoberto, nascentes protegidas e recuperadas. Resultado de um trabalho dirigido pelo pesquisador Rudinei Mauro, que contou com a ajuda de assistentes da empresa, como o do Celso Martins.
Há alguns anos, o Brasil enfrenta problemas de degradação. Cerca de 140 milhões de hectares estão improdutivos. Os solos perderam vigor porque foram mal utilizados ou abandonados, dentre tantos outros motivos que causaram a degradação, o que impõe prejuízos para o ambiente e para o produtor rural. Técnicas para resolver o problema existem e ações do governo têm sido colocadas em prática, como aconteceu na Fazenda Modelo da Embrapa. Esta é uma área que foi recuperada. Ela se degradou com o tempo de uso e ficou improdutiva. Para ficar em dia com a natureza e com a lei, foi feito um trabalho de recuperação. O Celso Martins é técnico em agropecuária e participou do trabalho de recuperação aqui na Fazenda Modelo. Conta pra gente, Celso, o que foi feito aqui? Primeiramente, nós procuramos fazer o cercamento da área, né, e isolar ela para não ter acesso de nenhum animal. E posterior a isso, a gente sempre tendo esse cuidado de não permitir acesso de animais, e aí foi acontecendo a regeneração natural da mata. E tanto que nós temos aqui árvores já adultas, né, tem árvores um pouco mais novas e tem essas que são bem novas, né, essas mudas novas aqui. E você pode ver que elas estão vindo na sua perfeição, porque a gente não permite acesso de animais, então mesmo no período da seca em que a pastagem é escassa, não entrando animais, os animais não pastam essas mudas novas que estão saindo, regenerando naturalmente. Essas plantas aqui, elas foram feita a ressemeadura natural, né, pela própria semente das árvores que aqui já existiam, também sementes trazidas por pássaros, né? Então eles vêm, pousam nas árvores aqui e vai soltando a semente junto com as fezes e aí vai acontecendo a ressemeadura natural. Então esse tempo levou 20 anos para haver essa regeneração natural. Nós começamos a cercar essa área aqui por volta de 1995, 1996. E aí nós isolamos toda ela e aí a gente já não permitiu mais acesso de animais. Isso aqui era limpo até a margem de um córrego que tem aqui. Então, em função disso que nós priorizamos. E a área como estava degradada e próxima ao córrego, então a gente queria recuperar a nascente, queria recuperar a vegetação, fechamos e deixamos a natureza agir ela própria. Há outras áreas aqui na Fazenda Modelo que está nesse processo de recuperação? Nós temos mais duas áreas, uma que está sendo feita a regeneração natural, igual essa aqui, e tem outras que nós estamos fazendo, vamos começar a fazer, estamos fazendo com plantio de mudas. Então vamos lá conhecer essa área? Opa, vamos sim. Celso, então essa é a área que está sendo recuperada? Isso, Eliane. Essa área aqui está sendo recuperada e também regenerada. Por que está acontecendo as duas situações aqui? Porque aqui nós fechamos a área igualmente à outra lá que nós vimos anteriormente e também nós estamos fazendo o plantio de mudas. Então, nós estamos fazendo as duas coisas aqui, a regeneração natural e o plantio. O que o Leandro está plantando aqui? Ele está plantando a pata de vaca, que é uma planta nativa aqui da nossa região, né? E tem várias outras espécies aqui em volta. O Leandro, que é nosso assistente aqui da Embrapa também, agora ele está plantando uma segunda muda, que é a muda de Esse IP. aí é IP. Então, esse plantio está sendo realizado aqui para auxiliar nesse processo de recuperação dessa área. Tendo em vista que aqui do lado nós temos uma lagoa, né? E aí, para até proteção da lagoa e também para atender a legislação vigente, nós estamos acelerando esse processo com o plantio de mudas. O produtor brasileiro que não aderir ao Cadastro Ambiental Rural pode ficar fora de benefícios garantidos em lei. E vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Na volta você vai saber detalhes sobre a cultivar de amora preta BRS Xingu e conhecer o sorgo, cereal que vem sendo utilizado na alimentação do brasileiro. É já já.
O Dia de Campo na TV está de volta falando sobre a recuperação de áreas de preservação permanente. Na terceira reportagem, confira o trabalho de pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, que conseguiu recuperar em 5 anos uma área degradada de cerrado. Na sede da Embrapa Gado de Corte, também havia problema de degradação. Matas em volta de algumas lagoas estavam desaparecendo e áreas de cascalheiras estavam comprometidas. As fotos de satélite mostram como elas estavam há 5 anos e como estão hoje, com o trabalho de reconstituição. A paisagem é outra, áreas totalmente recuperadas. A unidade possui um pouco mais de 3.000 hectares. 30% é de cerrado conservado, 10% a mais que manda a Lei de Reserva Legal. 15% são áreas de preservação permanente, também conservada. A Embrapa Gado de Corte está em dia com a natureza e com a lei. As fotos de satélite mostram o que ficou no passado, áreas que se degradaram com o uso e o depois, o resultado do trabalho de recuperação. Todo o serviço foi dirigido pelo pesquisador Rudinei Mauro, que vai mostrar o que foi feito para recuperar e dar dicas para o produtor como fazer na sua propriedade. Agora eu vou fazer um passeio com o Rudinei nas áreas que ele recuperou. Aqui era uma cascalheira que ficou assim, ó, na pedra. O que foi feito aqui nessa área, Rudinei, para que ela ficasse recuperada? Então, Eliana, aqui foi uma área utilizada por quase 20 anos como cascalho, né? Então, foi utilizada a recomposição do horizonte A, que é uma camada de terra fértil que nós utilizamos aqui para preencher toda essa área. Em seguida, nós utilizamos também sementes de leguminosas, como leucena, tem sesbânia, utilizamos também xilosantes e guandu para acelerar o processo de recuperação. Então, a partir dessa recuperação, nós temos, por exemplo, aqui uma goiabeira que já é a contribuição da própria natureza. Os processos, né, dos ecossistemas começaram a funcionar e hoje nós temos já frutíferas trazidas por aves que estão ajudando nessa recomposição. E saiu caro a recuperação dessa área? O custo não é baixo, mas é obrigatório essa recuperação, até mesmo se o produtor quiser se candidatar a algum tipo de financiamento. Então, para recuperar essa área, se utilizou um pouco mais de dinheiro do que numa área, por exemplo, que a gente cerca. E a recuperação de uma cascalheira, ela leva mais tempo que uma outra área normal? Nós aceleramos o processo. A cascalheira foi até mais rápido, porque quando nós aportamos esse solo fértil, em 3 anos já estava recuperada. Vale a pena recuperar uma cascalheira? Vale a pena e nós recomendamos. Agora nós estamos em outro ponto da Embrapa Gado de Corte, a cachoeira. Há 20 anos nós entrávamos aqui com facilidade, sem necessidade de afastar galhos. Hoje as nascentes reapareceram, a vegetação tomou conta do lugar. Aqui as escadinhas feitas naturalmente de galhos de árvores, quando nós descíamos aqui, era um clarão, não tinha mais vegetação. As pessoas faziam piquenique aqui perto da cachoeira. E o que se vê hoje é isso aqui, a mata tomou conta do lugar. Rudinei, conta pra gente o que foi feito para recuperar essa área. Então, Eliana, essa área era bastante degradada, muito utilizada pelas pessoas, né? E também os animais, o gado bovino entrava aqui. Então, nós tínhamos um processo de degradação bastante acelerado. Como todo processo de recuperação, a primeira medida é cercar a área, evitando que os animais entrem e regulamentando o uso pelas pessoas.
Através desse processo, nós conseguimos fazer com que a área recuperasse. E levou quanto tempo para que a vegetação tomasse conta do lugar? Então, devido ao processo de degradação, que foi muitos anos, aqui levou em torno de 5 anos para nós retomarmos o que era originalmente. Então, hoje nós vemos um ambiente bastante natural. É um trabalho sério que conta não só com a competência dos profissionais envolvidos, mas também com a dedicação de cada um. E na última reportagem, conheça um produtor de Mato Grosso do Sul que está conseguindo recuperar áreas degradadas em sua propriedade, gastando pouco. Nós falamos e mostramos 3 técnicas para recuperar áreas degradadas. A de vedação para ocorrer a regeneração natural com plantas nativas, a de vedação com plantio de mudas e a técnica de recuperação de cascalheiras, um pouco mais demorada e com um custo um pouco maior, mas que vale a pena, segundo o pesquisador Rudinei Mauro. A mais barata é a primeira, onde você cerca a área e deixa a natureza agir. A segunda, com plantio, não custa muito e recupera mais rápido. Já a terceira, com aporte de terra na área da cascalheira, gasta-se um pouco mais, mas é necessário e o retorno é garantido. As 3 técnicas o produtor pode utilizar e esperar bons resultados após 5 anos ou um pouco menos de tempo. O importante é começar o trabalho de recuperação, assim como está fazendo o produtor Nilson Marques, da Fazenda Meia Lua, na região do Guariroba, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele vai contar como está recuperando a área de mata ciliar de sua propriedade sem gastar muito. Nós começamos isso aqui há 15 anos, praticamente. Chegamos, fizemos as cercas nas áreas úmidas. Aqui onde nós estamos nesse local era uma erosão, onde o gado tinha acesso, onde bebia água. E com o passar dos anos houve uma recuperação natural. Aí isso aqui, hoje você pode ver que a água ali já não tem mais carreamento de sedimentos, a água está limpa, totalmente limpa. Aqui já foi revegetado com vegetação natural, grama, então hoje já não tem mais carreamento de material para dentro da nascente, para dentro da área úmida da nascente. Todo produtor poderia começar com isso. Eu aqui tinha um problema inicialmente de água, justamente porque tinha acesso de gado do meu vizinho aqui, o gado do meu vizinho, eu cerquei e preservei logo que eu comecei, mas eu tinha um problema com o vizinho porque ele ainda não fez, ele demorou mais que eu a se adequar. Após ele se adequar uns 7 anos atrás, hoje eu tenho o dobro da água que eu tinha antigamente. Ficou interessado e quer saber mais sobre o assunto? Então entre em contato com a Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O telefone é código de área 67 3368 2000 e pela internet no endereço embrapa.br/gado de corte. Apesar de utilizado basicamente na alimentação animal, o sorgo vem se destacando no Brasil como cereal importante na alimentação humana. Segundo especialistas, esse grão de origem africana apresenta potencial para contribuir com a segurança alimentar e nutricional. Confira agora no quadro Na Mesa. No Brasil, o sorgo vem sendo produzido basicamente para alimentação animal. Entretanto, ele tem um grande potencial de uso também na alimentação humana, especialmente na produção de alimentos sem glúten ou de alimentos com algum apelo funcional. Isso porque todos os cultivares de sorgo são isentos de glúten e a maioria deles possui uma grande quantidade de compostos bioativos com alta capacidade antioxidante, a exemplo dos taninos e das antocianinas, que podem promover a saúde humana. Aqui nós temos alguns produtos feitos à base de farinha de sorgo ou de grãos de sorgo, por exemplo, as pipoquinhas de sorgo, o bolo de sorgo, os cookies feitos com farinha de sorgo, a barrinha de cereal feita com pipoquinha de sorgo, o cereal matinal feito em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos e
essa receita de pão que, por ela ter sido feita com 2 cultivares de cor de pericarpo diferente, nós tivemos produtos de coloração diferente. Está aí também a questão da versatilidade do sorgo. Além disso, nós temos também esse folder com algumas dessas receitas que eu mostrei para vocês, que está disponível no portal da Embrapa Milho e Sorgo para quem tiver interesse. Fica agora com mais novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias. Seringueiras em Goiás apresentaram desempenho acima da média. Diagnóstico feito pela Embrapa mostrou que plantações goianas tiveram produtividade superior à média nacional. Em fazendas de alto nível tecnológico, a produtividade de látex pode chegar ao dobro da média mundial. Especialistas alertam para a doença grave do coqueiro que pode chegar ao Brasil. O amarelecimento letal, que atinge as palmáceas, é uma enfermidade agressiva que mata os coqueiros em 3 meses. Apesar dela ainda não ter sido detectada no país, pesquisadores do Brasil e da França advertem produtores brasileiros para o risco de contaminação. A doença já se encontra na América Central após ter infestado plantações na América do Norte e África. Deixar terras paradas em Mato Grosso do Sul pode ser mau negócio. Pesquisadores comprovaram que as terras em pousio, aquelas que não recebem plantios entre 2 safras, abrem espaço para plantas invasoras e reduzem a fertilidade do solo. Para evitar o problema, especialistas recomendam as chamadas culturas de inverno, geralmente plantadas após o período do milho safrinha. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. Você sabe o que são biocombustíveis? Para que servem? Como são produzidos? Então fique de olho e descubra agora. Atualmente, sabemos que os biocombustíveis são utilizados como fonte de energia em automóveis, mas inúmeros processos industriais também precisam desta energia para acontecer. Os biocombustíveis são fundamentais para tornar nossos processos industriais mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Etanol e biodiesel são gerados em escala industrial, principalmente a partir de produtos como cana-de-açúcar, soja e milho. O que quase ninguém sabe é que todo material orgânico é capaz de gerar energia. O Brasil é um dos principais produtores de biocombustíveis graças à cana-de-açúcar. Justamente por isso, é um dos pioneiros na pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis do futuro, como o etanol de 2ª geração, que é produzido a partir da celulose contida em biomassa vegetal. Uma das matérias-primas que está sendo pesquisada é a madeira produzida a partir de florestas plantadas com fins econômicos. Mas como é produzido este combustível? Na primeira parte do processo, a biomassa florestal, que é a madeira, passa por um picador para que possa ser melhor trabalhada durante o processo. Assim que a biomassa chega, ela passa por um pré-tratamento. Neste estágio, deixamos todo o material orgânico mergulhado para separar a lignina, que é um composto da estrutura celular da árvore que não interessa para a produção de bioetanol. Uma vez que a lignina não é mais um problema, chega a hora de fazer a hidrólise. O que isso significa? Que é nessa hora que a gente transforma a celulose em glicose, ou se preferir, em açúcar. Este açúcar vai ser usado na próxima parte do processo, a fermentação. É aqui que a mágica acontece. Os açúcares se transformarão em etanol. Depois disso, finalmente, chega o momento da purificação. Através da destilação, recupera-se o etanol. Encontrar alternativas para fontes de combustíveis é importante por motivos econômicos, sociais e ambientais. Este é o nosso desafio. Uma fruta pequena, mas que pode fazer grande diferença. A amora preta é uma boa alternativa para produtores diversificarem as culturas. Lançada pela Embrapa Clima Temperado, a cultivar BRS Xingu promete facilitar a vida de quem está no campo e agradar o paladar dos consumidores. Veja agora no quadro Repórter em Campo.
A amora preta faz parte do grupo das frutas vermelhas. Elas são populares principalmente em doces e sobremesas. Só de se olhar, elas já despertam o paladar. Mas elas não são poderosas apenas no sabor. Além de saborosa, a amora pode ser uma aliada da saúde. Quem não conhece o ditado, tamanho não é documento. Essa frutinha é apontada como o futuro do tratamento da leucemia. Ela está sendo estudada em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Além disso, a amora também traz diversos benefícios para a saúde. A pesquisadora Márcia Visotto ressalta o poder das anticianinas e do ácido elágico. Essas substâncias são encontradas em todas as frutas vermelhas. Os principais benefícios que essas substâncias podem trazer para a nossa saúde estão relacionados à sua atividade antioxidante. E essa atividade antioxidante ela está relacionada a benefícios cardiovasculares, a benefícios na prevenção de alguns tipos de câncer, em retardar o envelhecimento, a reduzir as doenças neurodegenerativas também. Mas para que a fruta caia no gosto da população, é preciso também ampliar a oferta. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de amora preta no Brasil, mas segundo dados da Emater, a metade sul é responsável por apenas 2% da área total de pomares no estado. E tem produção da cultura apenas em Pelotas e Canguçu. A baixa concorrência é apenas um dos atrativos para se investir na fruta. É um mercado que é promissor, em função que hoje o consumo dos pequenos frutos, né, os frutos vermelhos tem aumentado muito, e a amora é um deles. E é um cultivo muito fácil, por ser fácil ter um cultivo orgânico ou ecológico também, pela baixa incidência ainda de doenças e pragas que a cultura tem, né? E um mercado ascendente, assim, que se nota que é uma boa procura pelos consumidores. Para quem resolver diversificar a produção, é importante primeiro traçar um objetivo. O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Luiz Eduardo Antunes, afirma que é preciso primeiro ter em mente com que mercado vai se trabalhar, em natura ou indústria. Mas ele alerta, mesmo pagando mais, os cuidados da planta in natura são bem maiores, principalmente na colheita. A amora é uma fruta perecível, extremamente perecível, ela é tenra, então os principais cuidados que o produtor ele tem que ter é na manipulação, principalmente na colheita, né? Os períodos da manhã, inicialmente já 5h30, 6 horas da manhã, à medida que o sol sobe e se torna mais quente, também começa a aquecer a fruta. E esse aquecimento da fruta faz com que o período pós-colheita, o período de prateleira, seja reduzido. Então é importante que o produtor ele manipule pouco, colha direto a embalagem e mantenha uma cadeia de frio até o consumidor. A Embrapa Clima Temperado lançou uma nova cultivar de amora, a BRS Xingu. Ela é filha da variedade Tupi, atualmente a mais plantada no país. A Xingu é mais resistente a invernos amenos e se desenvolve bem com poucas horas de frio. Além disso, ela apresenta um sabor mais doce do que a antecessora. Inicialmente a gente fez uma hibridação entre uma cultivar nossa já conhecida, Tupi, que é a mais plantada no Brasil, com um pólen de uma cultivar dos Estados Unidos, que é uma cultivar de boa qualidade, embora com fruta pequena. E daí se fez a avaliação de todas as seleções, de todos os seedlings que saíram daquela família, digamos assim. E aí se selecionou uma planta que foi depois testada como seleção Black 164. O grande diferencial é uma produção de 10 a 15% maior do que a Tupi, apresenta uma extensão do período de colheita, então ela complementa a cultivar Tupi. E isso dá um diferencial para o produtor que antes tinha com o Tupi de 30 a 40 dias de colheita, e com a Xingu mais a Tupi, esse período pode se estender a mais de 60 dias de colheita. A BRS Xingu vai poder ser encontrada no mercado a partir de outubro de 2016, nos viveiristas licenciados pela Embrapa. Enquanto isso, nós vamos saboreando as variedades que já estão no mercado. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!